Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez para uma rica oportunidade para estudarmos a palavra do Senhor. E o título de hoje é Guilherme Miller e a Bíblia. Nós vamos aqui conhecer um pouco sobre Guilherme Miller, um homem de Deus que se propôs em oração estudar a palavra do Senhor. Assim como os reformadores, com a ajuda divina, redescobriu a verdade sobre a justificação pela fé em Cristo, Guilherme Miller foi um instrumento de Deus para, ao redescobrir a verdade sobre a volta de Cristo. A volta de Cristo é um tema, é um estudo que me encanta. Eu amo dar estudo bíblico e estudar sobre esse assunto, sobre a volta do Senhor Jesus. Ao estudar as Escrituras, Guilherme Miller descobriu um Cristo que o amava mais do que ele poderia imaginar. Ele, estudando as Sagradas Escrituras, ele estudando a Bíblia, ele descobriu um Cristo que amava mais do que ele podia imaginar. Eu já falei em outros estudos que Cristo Jesus, ele é um fio dourado que passa em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Com a Bíblia na mão, uma caneta e um caderno, começou a ler pelo livro de Gênesis e continuou na compreensão de cada passagem. A comparar verso com verso, ele permitiu que a Bíblia se explicasse. A própria Bíblia, ela se explica. A própria Bíblia, ela se interpreta. Vamos ler alguns textos aqui que vai nos dar esse entendimento sobre a Bíblia, ela mesma se interpretar, né? Encontraremos alguns princípios de interpretação, né, das Sagradas Escrituras, das passagens bíblicas, que nos dá entendimento da palavra do Senhor. E a primeira passagem se encontra no livro do profeta Isaías, nosso profeta messiânico, que está no livro 28, capítulo 28, no verso 9 a 10. Capítulo 28 de Isaías, no verso 28, 9 a 10, e assim diz a palavra do Senhor. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceitos sobre preceitos, preceitos e mais preceitos, regras sobre regra, regras e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Assim devemos estudar a palavra do Senhor. Um pouco aqui, um pouco ali, passagens que estão obscuras, e nós procurarmos em outras passagens sobre o mesmo assunto, para clarear a nossa mente. Nós vamos encontrar informações daquele texto, daquele verso que nós não entendemos, e no mesmo assunto, nós procuramos em outras passagens, ela clareará essas passagens obscuras. Provérbios, no livro de Provérbios, Provérbios logo aqui depois de Salmos, Provérbios capítulo 8. Vamos para o livro de Provérbios, capítulo 8, no verso 8 e o 9. Verso 8. São justas todas as palavras da minha boca, e não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Verso 9. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Livro de João, capítulo 16. João, capítulo 16, no verso 13, assim diz a palavra do Senhor. Verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? O Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele nos guiará em
apenas algumas verdades. Não, Ele nos guiará em toda a verdade. A palavra de Deus, Deus nos deu para que nós a entendamos por completo. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vamos para o livro de 2 Pedro, no capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, no verso 19 ao 21. Capítulo 1, verso 19 ao verso 21. Verso 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Provém de particular interpretação. Ela não é interpretada, veio de particular interpretação humana, e sim através do Espírito Santo. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte do Senhor, da parte de Deus. Eles foram movidos pelo Espírito Santo. Então, as Sagradas Escrituras, as profecias bíblicas foram inspiradas, movidas pelo Espírito Santo a homens santos. Agora, que princípios de interpretação a Bíblia nos dá? Estudar a Bíblia, um pouco aqui e um pouco ali, harmonizando os versos, harmonizando as passagens. Quando nós encontramos passagens difíceis de entender, obscura, nós encontramos em outras passagens versos que explicam aquela passagem e vai clarear o nosso entendimento. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. A própria Sagrada Escritura é a fonte de interpretação, ou seja, a própria Bíblia interpreta ela mesma. Quando Miriam comparou verso com verso, versículo por versículo, os mistérios da Bíblia foram abertos na sua mente. Ele procurou a verdade como alguém que busca um tesouro escondido e ele foi recompensado. Quando nós estudamos, amados, a palavra do Senhor, quando nós estudamos a palavra de Deus, os grandes recompensados somos nós. Nós somos os recompensados em estudar, em buscar a palavra de Deus em oração. O Espírito Santo abriu a palavra de Deus a seu entendimento. Ele examinou as profecias com a mesma diligência com que estudava as outras passagens da Bíblia. Às vezes nós estamos tentados dizer que as profecias nós não conseguimos entender. Mas nós podemos entender as profecias, amados. Nós precisamos, mesmo que seja difícil, às vezes no primeiro momento, mas nós podemos entender as profecias. Eu amo estudar as profecias. Em breve eu estarei fazendo alguns estudos de Daniel e Apocalipse e postando também aqui no canal. Vocês possam compartilhar, se inscrever no canal, ajudar que o canal cresça, que o YouTube reconheça o canal para ser bênçãos na vida de outras pessoas. Os símbolos nos livros proféticos não estão fechados em mistério. Eles não estão fechados em mistérios. Deus deu as profecias para que nós possamos entender as profecias. Deus nos deu sua palavra para nos preparar para os eventos que em breve ocorrerão. Então, as profecias, a palavra de Deus é para nos preparar para
vida, prepararmos para a vinda de Cristo, para todos os eventos que irão acontecer antes da vinda de Cristo, e entendermos também claramente sobre a vinda do Senhor Jesus. Miller entendeu que a profecia era seu melhor intérprete. Os símbolos são esclarecidos pela própria Bíblia. Nós entendemos as profecias, ela tem vários símbolos. E nós precisamos entender esses símbolos. Nós precisamos entender o que significa esses símbolos para nós termos um perfeito entendimento sobre a profecia. Exemplo, aparece na Bíblia a palavra besta, por exemplo. E o que significa besta? Quando a gente lê, aparece besta e a gente não entende, a gente fica um pouquinho confuso. Mas agora, quando nós vamos para a conversão profética e buscamos na própria Bíblia Sagrada o que representa esses símbolos, nós temos um entendimento melhor das profecias. Exemplo, as bestas representam reis ou reinos. Vamos lá para o livro de Daniel, capítulo 7. Livro de Daniel, capítulo 7, no verso 17. 7, no verso 17, diz assim: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então aqui nós entendemos que besta, animais, representa reis ou reino. No verso 23, então ele disse, o quarto animal, aqui parece mais um animal, mais aqui uma besta, será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Então, nós vimos pela palavra de Deus, pelos símbolos proféticos, que besta, animais, representa reinos. Quando nós vamos para o livro de Jeremias, nós vemos aqui a palavra vento. E vento em profecia, ela representa destruição, guerra. Vamos lá para o livro de Jeremias, no capítulo 49. 49, no verso 36. 49, o verso 36 de Jeremias. A palavra do Senhor assim nos diz: trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro ângulos do céu, e eu os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Então aqui estava acontecendo uma destruição, e aqui cita ventos. Vento é destruição, vento é guerra. Quando vamos para o livro ainda no livro de Jeremias, mas no capítulo 6, vamos ver uma outra passagem. Jeremias, capítulo 6, no verso 2 da palavra do Senhor. Verso 2, capítulo 6, verso 2. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. Então nós vemos que besta representa rei ou reinos, poder, reis ou reinos. Vento representa destruição, representa guerra. E água em profecia. Água em profecia representa povos ou nações. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse 17, no verso 15, nós vamos obter essa informação. Apocalipse, capítulo 17, no verso 15. Apocalipse, verso 17, no verso 15. Assim diz a palavra do Senhor.
Vamos lá, Apocalipse 17, verso 15. Assim diz a Bíblia Sagrada. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, o que representa águas? Águas, ela representa povos, representa nações. Agora, mulher em profecia. Mulher em profecia, em linguagem simbólica, representa mulher. Vamos lá para o livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 5. Nós teremos uma informação muito importante para o nosso entendimento. Livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, no verso 22 ao 32. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para representar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Verso 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Verso 32, a qual nós vamos ter a clara informação de que mulher é igreja em profecia. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Sempre que nós encontrarmos besta, é rei ou reinos. Quando nós encontrarmos vento, é destruição. Quando nós encontrarmos água, é povos. Quando nós encontrarmos mulher em profecia, quando a gente está falando de trata de profecia, é igreja. As profecias de Daniel e Apocalipse são dadas em linguagem simbólica. As profecias são dadas em símbolos. E nós precisamos entender o que quer dizer esses símbolos. E nós também temos uma informação. Um dia, em profecia, eu já falei em algum desses nossos estudos, um dia em profecia equivale a um ano. Quando nós vamos para o livro de Números, no capítulo 14, nós obtemos essa informação. Números 14, no verso 34, que diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Olha só que informação da palavra de Deus. Em profecia, um dia equivale a um ano. 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e terei experiências do meu desagrado. Então, 40 dias aqui na profecia deu o quê? 40 anos. Então,
Cada um dia em profecia equivale a um ano. Quando nós vamos para o livro também de Ezequiel, no capítulo 4, nós temos a mesma informação. Tanto no livro de Números, 14:34, como também em Ezequiel, no capítulo 4, no verso 6. Assim diz: quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da sua casa de Judá. Ao verso 7, que informação importantíssima. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então, em profecia, um ano equivale, um dia equivale a um ano. Quando Miller aplicou esses princípios de interpretação às conversões proféticas, entendendo os símbolos através da própria Bíblia Sagrada, ele ficou surpreso com o que descobriu em relação ao que acreditou ser o momento do retorno de Cristo. Porque uma compreensão correta do simbolismo profético é importante para a nossa fé. Nós precisamos ter a compreensão correta, a compreensão exata dos símbolos proféticos, para que nós possamos entender perfeitamente as profecias de Deus. Entendendo os símbolos proféticos, nós entenderemos perfeitamente as profecias e elas nos darão esperança. As profecias, embora muitas das vezes ela fala de juízo, mas ela fala também de amor. As profecias estão encharcadas de amor de Deus. Nós precisamos estudar as profecias para nós entendermos o tempo do fim, a volta do Senhor Jesus, os eventos que irão acontecer ali naquele período antes da volta do Senhor Jesus, para nós estarmos preparados para esse evento. Que o Santo Espírito de Deus possa abrir o nosso entendimento e que a cada dia nós possamos entender a palavra do Senhor. Que a paz de Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo possa estar com cada um de nós. Amém.